Pai Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Anderson, da igreja de Campos Novos, de Santa Catarina, e o superintendente regional. Amém, irmão? Eu quero deixar para os amados irmãos uma palavra que está lá em Juízes, no Antigo Testamento, Juízes capítulo 6 e versículo 10, diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra estais, mas não deste ouvido a minha voz. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor nos relata que por 7 anos o povo de Deus estava sofrendo na mão dos amorreus e na mão dos midianitas. Estava sofrendo, irmão, por quê? Porque eles deixaram, irmão, de ouvir a voz de Deus. Eles deixaram, irmão, de ouvir a orientação de Deus. Eles deixaram de ver, amém, irmão, aquilo que Deus queria para eles. E eles começaram, irmãos, a viver na idolatria. Eles começaram a viver, irmão, naquilo que os inimigos adoravam. Eles começaram, irmãos, a compactuar, irmão, com o erro, né? Eles começaram a fazer aquilo que os amorreus faziam e aquilo que os medianitas faziam, adorar deuses, né, irmão, fazer aquilo que Deus não estava se agradando. Aí Deus permitiu, irmão, que o inimigo viesse por 7 anos e destruísse o povo de Deus, roubasse os seus bens, roubasse os seus animais, roubasse o fruto das suas mãos, né, irmão? E Deus permitiu. Por quê, irmão? Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles deixaram, irmão, de seguir o parâmetro de Deus. Eles deixaram, irmão, de ver aquilo que Deus queria para eles. E Deus permitiu isso. Só que no meio, irmão, de tudo isso, durante 7 anos, vivendo, irmão, na luta, vivendo na escravidão, vivendo na humilhação, irmão, eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a voltar para Deus, irmãos, né? E aí Deus levanta Gideão. Só que Gideão também, irmãos, ele tem uma dúvida no coração dele. Gideão também tem uma dúvida, irmão, porque lá em Gênesis capítulo 6, Juízes capítulo 6 e versículo 13, diz assim, irmãos: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Sabe, irmão, Gideão fez essa pergunta para Deus: Senhor, se o Senhor é com nós, por que tudo isso aconteceu? Se o Senhor é com nós, se o Senhor abriu o mar vermelho, se o Senhor nos tirou da mão de Faraó, por que nós estamos sofrendo na mão dos medianitas e na mão dos amorreus? Sabe por quê, irmão? Porque eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. Eles ficaram, irmão, nas suas próprias vontades, nas suas próprias consciência da carne, nos seus próprios desejos. E é por isso, irmão, e o mundo está nisso, irmão. O mundo está, irmão, na sua própria vontade. O mundo está, irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Irmãos, e o que me preocupa mais, irmãos, não é essa pandemia. O que me preocupa, irmãos, é ver a atitude de muitos filhos de Deus que estão murmurando contra Deus, que estão, irmão, fazendo igual Gideão. Se Deus é por nós, por que está acontecendo isso com a nossa vida? Se Deus é com nós, por que as igrejas, as portas das igrejas estão fechadas? Se Deus é por nós, por que acontece isso na minha vida? Irmãos, a Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, irmãos, não é só te dar uma casa. A vontade de Deus não é só te dar um carro, não é só curar o teu corpo, não é isso, irmão. Não é isso que muitos pastores estão pregando, que é só bênção aqui na terra. É campanha de porta aberta, é campanha de cura, é campanha de casas abertas. Irmão, uma vez aqui em Campos Novos,
eu vi, irmão, que teve um trabalho num galpão aqui, um galpão crioulo, onde é um barracão e o pessoal se une. Diz que veio um pastor de fora, que ele falou que Deus tinha revelado para ele 10 pessoas. Se ele pegasse aquele envelope, e se aquelas 10 pessoas tivessem fé e colocasse uma oferta de R$100 no envelope, que era 10 mulheres, que elas iam ficar grávidas. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, parece que os pastores, algumas igrejas estão ensinando os irmãos, o povo, a querer ficar aqui na terra. Porque aqui está bom. Aqui está bom, você tendo o teu carro, tendo tua casa, Deus te abençoando, está bom, vamos ficar aqui mesmo na terra. Irmão, mas a nossa igreja, Dia da Redenção, eu falei isso, irmãos, a um trabalho que teve lá em Curitiba. Irmão, graças a Deus que a nossa igreja, ela prega a palavra de Deus sobre o arrebatamento. Irmão, essa é a pregação que nós devemos pregar no século 21. Irmão, não que Deus não cura, Deus cura, irmão. Só que se Deus não quiser, se Deus não curar você, irmão, lá no céu você vai entrar perfeito. Lá no céu, irmão, lá não haverá doença. Lá no céu, irmãos, talvez aqui na terra você não tenha uma casa, mas lá no céu você tem uma casa, porque Jesus, eu vou para o meu Pai preparar-vos morada, moradia. Irmão, lá no céu você não vai pagar aluguel. Lá no céu essa enfermidade não vai te acompanhar. Então, irmão, pare de murmurar, pare de fazer igual o Gideão. O Gideão falou: Senhor, se o Senhor é com nós, por que acontece isso? Por que acontece isso na minha vida, Senhor? Por que está acontecendo isso no Brasil, no mundo, em outras nações? Sabe por que está acontecendo isso, irmão? Para que a palavra de Deus se cumpra. O juízo de Deus vai voltar. Irmãos, e nós devemos ensinar o povo que o arrebatamento está aí. Porque o povo não está mais acreditando, irmãos, na palavra de Deus. O povo está acreditando mais no que, meus amados irmãos? O povo está acreditando em revelações do homem. Hoje nós vemos, irmão, no Facebook, muitas revelações de falsos profetas. Eu vejo um, irmão, parece que recebeu uma entidade, sabe, que parece que abaixa a cabeça e fica ali, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar mãos. A Bíblia diz, Paulo falou para Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, não há condenação, o diabo não pode, irmão, tocar em você. A doença, ela não pode tocar em você se Deus não permitir. Irmão, sabe que se Paulo estivesse hoje vivo, no século 21, se Paulo fosse da nossa igreja, do Dia da Redenção, sabe o que Paulo ia falar para nós, fazendo uma live igual eu estou fazendo agora? Sabe o que Paulo ia falar? O morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Irmão, nós não devemos ter medo, irmão, dos dias maus. Por isso Paulo fala, revestivos de toda a armadura, para resistir o que, irmão? O dia mau. E o dia mau chegou, a pandemia chegou. E eu quero dar uma notícia para você, meus amados irmãos, vai piorar. Talvez vai passar isso, irmão. Talvez essa pandemia vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. O arrebatamento vai vir. Irmão, não murmure, não reclame, não deixe de acreditar na palavra de Deus. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu, irmão, para mim terminar, eu pergunto, qual é o desejo do teu coração? Viver aqui na terra ou ir para Jesus? Ou ir para Nova Jerusalém, para o céu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, e te dê uma boa noite em Cristo Jesus. Amém.